Queridos irmãos, boa noite. Mais uma vez aqui estamos nessa casa de Jesus, no Centro Espírito Semeador, para a realização de mais um encontro, de uma palestra nossa dentro da doutrina espírita. E nós iniciamos então fazendo uma oração, pedindo aos nossos amigos da espiritualidade maior, aos dirigentes dessa casa, aos dirigentes espirituais dessa casa, que nos assistam a todos, que estejam presentes em nossos lares, derramando bênçãos sobre nós, abençoando a todos nossos entes queridos, nossos familiares, nosso ambiente de trabalho, aos nossos familiares que já tenham desencarnado. Enfim, que nos abençoe e nos proteja, para falarmos de uma das doutrinas mais bonitas dentro da doutrina espírita, a doutrina dos anjos da guarda. Há muito que eu vinha falando com a nossa dirigente Fabiana do meu desejo, da minha vontade de falar sobre esse tema, né? Ele vinha sendo repetido algumas vezes aqui na casa, até que agora, oportunamente, nós temos o momento, né, de abordarmos novamente sobre isso, né? Quem de nós, em algum momento, não passou por uma situação de dificuldade, alguma situação de desespero, de desânimo, aquela sensação de abandono, e nós então recorremos às orações para Deus, para Jesus e para os nossos anjos da guarda. Porque nós sabemos que Ele nos ouve, nós sabemos que eles estão junto a nós. E não é uma doutrina, não é vamos dizer assim, um aspecto doutrinário que o Espiritismo veio revelar. Na verdade, essa noção dos anjos da guarda, dos nossos protetores, está presente em várias outras religiões. No cristianismo antigo, né, no cristianismo primitivo, nós temos muito dessas passagens. E é interessante que as imagens que se reportam aos anjos da guarda, eu me lembro quando criança, tinha uns cadernos, né, que a gente adquiria para a escola, que na época vinha também umas folhinhas, uns calendários, né? Então a gente recebia e tinha sempre uma criança e tinha um anjo alado, né? Uma pessoa alada com asas, protegendo. Normalmente a gente fala muito de proteção das crianças, mas nós sabemos que Ele nos protege a todos. Nós temos certeza da presença dele junto a nós. Eu vou começar nosso encontro nos reportando, eu vou citar com vocês alguns casos hoje. Tá? O primeiro caso, ele é um fato recente. Tá? É coisa que talvez de 5, 6 anos. Uma amiga nova, casada, com filhos pequenos, ela apresentou uma doença degenerativa muito forte. Ela teve um câncer violentíssimo, que foi, né, consumindo os órgãos dela a ponto de chegar nas vias aéreas superiores, e aí atingiu a língua, a boca, e ela acabou não tendo condições assim mais de falar. Respirava com dificuldade, alimentação somente por sonda, e ela se comunicava com os familiares pela escrita, né? Ela escrevia as coisas. E aquilo nos abalou muito, porque ela era amiga de muitos dos nossos amigos, quer dizer, não era uma amiga minha, ela tinha muitos amigos em comuns. E nós fomos nos abalando com aquela situação, né? Vendo aquela progressão muito rápida da doença. E um dia um dos nossos amigos em comum me procurou, ele de outra religião, e dessas religiões assim, que ou é céu ou inferno, então elas não dão muita explicação para as coisas, não dão muito sentido para a coisa. Ele é uma pessoa muito crítica, muito racional, e é interessante porque ele se aproxima muito mais do espiritismo do que da própria religião dele. E ele me procurou e perguntou a respeito de tudo aquilo, as possíveis causas. E nós então discutimos, falamos sobre o
que poderia ser a lei de causa e efeito. Nós não entramos em detalhe, nós falamos sobre os princípios da doutrina espírita. A lei de causa e efeito, das provas, das expiações, o tanto que através da dor, o espírito, né, quando com resignação ele avança, ele progride, né? Às vezes a própria pessoa pediu aquela prova, às vezes foi imputado a ela, enfim, nós trabalhamos muito assim, nós falamos muito sobre as possibilidades. Eu vi que aquilo, assim, o esclareceu, mas ele continuava sentido com a situação, porque a família dele, a esposa dele, com os filhos dele, eram amigos também dessa família outra, os seus filhos eram pequenos, então havia um relacionamento, né, maior, mais próximo. Passados uns dias, ela desencarnou. Ele, então, muito amargurado, muito abatido, me procurou e falou o seguinte: Luiz, aonde possivelmente ela possa estar? Porque nessa teoria do céu e do inferno já tinha praticamente caído por terra para ele. Ele disse: olha, aonde ela está, eu não sei, ninguém pode dizer sobre isso. O que eu posso te dizer é que nesse momento talvez o espírito dela se encontre conturbado ainda, né, naquela situação de não saber o que aconteceu, porque ela passou por uma enfermidade muito grande, né, por um longo período. Mas uma coisa eu posso te assegurar, que em todo momento da sua vida, do nascimento até a sua morte, ela foi muito assistida. E principalmente no momento em que ela estava nessa transição aí, nessa doença toda, que ela foi assistida carinhosamente pelos seus anjos da guarda, pelos seus espíritos protetores. Porque a espiritualidade ela é muito amiga, ela é muito companheira, ela é muito solidária. E eu vi que aquilo acalmou de uma certa forma, porque eu acho que ele não queria saber onde ela estava, ele queria saber se ela estava bem. E certamente que ela estava sendo assistida. Pois bem, passados uns dias, ele me procura para falar novamente sobre o caso. Assim, olha, eu tenho uma novidade. No dia anterior à sua morte, ela escreveu assim para a mãe dela no hospital, que que falasse com os médicos, que a deixasse em paz, que ela estava muito cansada, que ela estava muito enfraquecida, que ela precisava de um pouco de repouso, um pouco mais de sossego. Que eles eram muito bonzinhos, que eles eram muito jeitosos, mas que ela precisava descansar. E a mãe então pegou aquele bilhete e falou assim: minha filha, não se preocupe. Assim que os médicos chegarem, eu falo para eles sobre isso. Aí a filha novamente pegou o papel e disse: não, mãe, fala agora, eles estão aqui, são esses que estão aqui. Na verdade, o quarto só estava a filha e a mãe, pelo menos de encarnados. Aquilo confirmou para o meu amigo as nossas conversas anteriores, dessa assistência espiritual, que nenhum de nós fica desassistido. Que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua grandeza, assiste a todos nós, a todos os seus filhos. E atesta também, né, essa interferência, essa presença do mundo espiritual em nossas vidas. E nós, muitas vezes, envolvidos em nossos problemas, na nossa vida cotidiana, no nosso corre-corre, nós nos esquecemos de que estamos ligados a esses seres tão fantásticos, tão maravilhosos, de omissão tão elevada, que é de nos proteger, e nós nos esquecemos de recorrer a eles, mesmo que intuitivamente, nas nossas decisões. E esse meu amigo, então, perguntou: Luiz, mas é assim tão presente, tão visível, tão marcante, essa interferência do mundo espiritual nas nossas vidas? E eu disse a ele: olha, sua pergunta é muito interessante, porque ela se assemelha muito com a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos da codificação
se os espíritos influenciam a nós através dos pensamentos e nossas ações. E a resposta que ele obteve foi que muito mais do que nós imaginamos. De tal modo que, frequentemente, quase que são eles que dirigem as nossas vidas. Aí você pode, mas como pode, né? Estarmos em dois planos, um plano espiritual e um plano material, desencarnados e encarnados, se comunicarem pelo pensamento, pelas nossas vibrações. Porque nós emitimos vibrações para o mundo dos espíritos. E eles captam isso. Então, se nós emitimos boas vibrações, atraímos espíritos de boas vibrações. Se emitimos maus pensamentos, maledicência, se nós somos invejosos, magoados, ódio, nós atraímos espíritos que também são dessa ordem, dessa categoria, dessa onda vibratória. E assim, nós acabamos nos ligando a esse mundo dos espíritos, frequentemente. Conforme as nossas vibrações, eles vão, obviamente, intensificando. Se formos más influências. Se formos bons, boas influências. Mas existe, independentemente disso, dos nossos pensamentos serem nossos ou não, de ter uma influência maior da espiritualidade ou não, nós temos uma categoria de espírito que estará sempre conosco, que são os nossos anjos da guarda. Independentemente se estamos sob más influências ou não, eles estão conosco. E quem são eles? Então nós temos que primeiramente saber da sua natureza. De que natureza é o anjo da guarda? E a resposta que os espíritos deram são espíritos de elevada espiritualidade, elevada moralidade. São espíritos de uma ordem elevada. Você fala, bom, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, quando ele fala sobre as preces espíritas, e ali tem uma parte que fala sobre as preces pessoais, que é acho, do item 11 ao 14, que fala sobre a prece aos anjos da guarda, aos espíritos familiares e simpáticos, né? E ali Kardec se aprofunda um pouco mais nessa observação e na versão original do francês está assim, que eles são espíritos superiores. Em algumas versões, algumas traduções, inclusive algumas traduções aqui no Brasil, que eu tive a oportunidade inclusive de verificar, coloca-se o seguinte, que eles são superiores a nós. Pronto. Só essa palavrinha, a nós, modificou por completo o sentido da frase. Entre ser espírito superior é uma coisa, ser espírito superior a nós é outra coisa totalmente diferente. Como aqui está dizendo que eles são espíritos de ordem elevada, que eles são espíritos superiores, vamos entender um pouquinho sobre o que é isso? Porque se nós tentássemos classificar os espíritos, categorizá-los, vamos chamar assim, seria muito difícil para nós. Porque pequenas nuances, pequenas diferenças entre um espírito e outro pode colocar numa categoria superior ou inferior. Portanto, existe aí uma infinidade de possibilidades de classificação e que as diferenças são tão pequenas, mas elas são significativas. Então, os espíritos, juntamente com Kardec, resolveram criar 3 categorias, 3 ordens, 3 classificações para os espíritos. A terceira ordem é a ordem mais inferior, a menos elevada. É a ordem dos espíritos imperfeitos. E aí a gente vai procurando nos identificar dentro dela, tá? Nessa ordem dos espíritos imperfeitos, nós encontramos espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e os chamados batedores, os que fazem bardo. São espíritos que apresentam ainda muita imperfeição moral. Eles são muito apegados à matéria,
né? Ainda guardam muitos vícios morais, orgulho, vaidade, egoísmo, individualismo, avareza, né? Inveja, maledicência, preconceitos. São espíritos que expressam um apego muito mais aos valores materiais do que aos valores espirituais e morais, não é? Eles têm uma percepção de Deus. Eles têm uma intuição do que seja Deus, mas não compreendem Deus. De tal forma que esses espíritos, quando encarnados, eles atribuem a sua má sorte a Deus. Ou creem que Deus vai lhes dar, né, como mérito por tudo, a riqueza. Ou seja, são espíritos apegados a vícios morais e à materialidade. São espíritos propensos ao mal. São maldosos. Para alcançar os seus objetivos, fazem de tudo, né? Passam por cima dos outros, não têm escrúpulos. São espíritos, assim, de fato, que expressam uma inferioridade, por isso que são espíritos imperfeitos. Numa segunda ordem, nós encontramos os bons espíritos. Aí nós temos espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos prudentes e os espíritos superiores. Veja que é uma hierarquia, né? Você tem os benévolos, os sábios, os prudentes e os superiores. Então, o superior, ele abarca tudo isso. São espíritos que já estão bastante desmaterializados, já têm uma moralidade muito grande, né? Já não se prende, já, portanto, já se livraram desses princípios da vaidade, do orgulho, desejam a prática do bem. Já compreendem Deus e gozam da felicidade dos bons. Embora ainda não estejam totalmente desmaterializados e ainda possam ter que cumprir determinadas provas para alcançar, aí sim, né, a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. Esses espíritos, quando encarnam entre nós, eles têm verdadeiras missões, vêm como missionários. Para vocês terem noção da grandeza dessa segunda ordem, a codificação kardecista, a codificação espírita, nos foi ditada por espíritos superiores. Então, quando nós falamos que o anjo da guarda é um espírito superior, nós estamos falando dessa grandeza de ordem. Não estamos falando superiores a nós. Vocês viram, nós somos, né, levianos, nós somos impuros, nós somos imperfeitos, nós somos gananciosos. Não é isso. Nós estamos falando de uma outra situação. Os espíritos superiores já compreendem Deus. As suas mensagens são mensagens de elevação, são mensagens de bondade, são mensagens que consolam a humanidade. O que eles desejam? A prática do bem. Foi dessa falange de espíritos superiores que o Espírito da Verdade coordenou a codificação kardecista espírita. Então, quando a gente fala espírito superior ao anjo da guarda, a gente tem essa noção, tem agora a proporção do que seja a natureza deles. E aí, a terceira ordem, que é a ordem dos espíritos puros, aí sim, já cumpriram todas as outras, né, passagens por todos os outros estágios evolutivos, já estão totalmente desmaterializados, já são espíritos que convivem, comungam, né, junto da presença de Deus. A eles é dado grandes missões, como por exemplo Cristo, né? É um espírito puro, é o governador, é o dirigente do nosso planeta. Então aí sim, a gente já percebe que ele alcançou a perfeição absoluta, né? Quer dizer, ou pelo menos a relativa absoluta é Deus, né? Já está próximo ali. Então nós já entendemos qual que é a natureza do anjo da guarda. Falta nos falar agora o quê? Da sua missão. Para que Deus nos envia um anjo da guarda? Por que cada um de nós tem o seu anjo da guarda? E aí
também, né? Nas obras da codificação, a gente entende. Primeiro, eles estão aqui para nos conduzir no bom caminho, para nos aconselhar, seja por intuição, seja nos nossos desdobramentos, para nos consolar em nossas aflições e nos dar força, suporte, coragem para as vicissitudes, para as dificuldades da vida. Gente, olha a beleza dessa missão. Quando a gente fala que o Espiritismo é a doutrina mais consoladora que a gente possa conhecer, eu acho que isso por si só prova tudo o que nós estamos falando. Saber que Deus nos concedeu espíritos superiores de uma grandeza moral, de uma elevação espiritual para ser os nossos protetores. Que nenhum de nós se encontra abandonado. Que temos e podemos contar com eles nos seus conselhos, na sua força e coragem para as dificuldades que a vida nos impõe, né? Para nos conduzir para o bom caminho, porque eles já trilharam, eles têm conhecimento, eles têm a sabedoria, eles têm a prudência, eles têm o amor, eles só querem o nosso bem. E aí, eu me lembro muito de uma passagem, né, de Mateus, capítulo 18, versículo 10, que fala assim: guardai-vos de menosprezar um só desses pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Gente, essa passagem, ela é primeiro uma advertência. Guardai-vos, é uma advertência. Evitai, não faça, não menospreze um dos pequenos. Porque todos eles, todos nós, temos um anjo que contempla a face de Deus. Para um espírito contemplar a face de Deus, ele tem que ser de elevação moral. E para aquele que a gente menospreza, que a gente julga menosprezado, ele não está abandonado. Porque o seu anjo da guarda zela por ele como um pai zela por um filho. Tem o amor de um pai por um filho. Sobre essa passagem de Mateus, eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, quem são os pequenos a quem nós não devemos menosprezar? Nos primórdios do cristianismo foram os primeiros cristãos, aqueles que deram sua vida para o testemunho da sua fé. Foram perseguidos, executados, torturados, né? Sofreram pela irracionalidade daquela época. Hoje, outros sofrem pela irracionalidade da nossa época. Quem são os pequenos de hoje? São os que se encontram abandonados, injustiçados, são os que são, né, perseguidos, julgados, sofrem os preconceitos raciais, das suas opções sexuais, pelas suas questões socioeconômicas. São aqueles que se encontram abandonados nas ruas, nos bairros, nos assentamentos, seja pela sociedade, seja pelos poderes constituídos. Esses são os pequenos. Não os menosprezais. Porque Deus está vendo. Ainda sobre essa consideração, eu gostaria de fazer 4 reflexões. Primeiro, qual que é o maior mandamento que Cristo nos deixou? Amar a Deus sobre todas as coisas, de
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Pergunto: menosprezar qualquer um, mas principalmente os pequeninos, que são aqueles que estão em situação de vulnerabilidade e que são os que têm menos poder de defesa, isso está em consonância, está de acordo com o mandamento cristão? Segundo, o ato de menosprezar qualquer indivíduo diz muito mais sobre nós mesmos do que sobre quem nós menosprezamos. Revela muito mais quem somos do que aquele que nós menosprezamos. Portanto, qualquer menosprezo é um espelho, é um retrato, é um termômetro do nosso caráter. Terceira consideração. Se todos nós temos um anjo da guarda que zela por nós, assim como tem um anjo da guarda que zela por aquele pequeno e zela por você também, e esse anjo da guarda está frente a frente com Deus, não cessa de ver a face do nosso Pai, pode ter certeza que você também estará se revelando para Deus. Deus estará sabendo o que você tem feito. Aí já não é mais um problema entre você e os homens. É entre você e Deus. E a quarta consideração, que eu acho talvez a mais pertinente. Se espíritos superiores zelam pelos pequenos, nós, em nossa pequenez, nos julgamos superiores aos pequenos. Quanta inversão de valores. Superiores zelam dos pequenos. E nós, pela nossa pequenez, nos julgamos superiores a eles. Enfim, o nosso anjo guardião está sempre ao nosso lado. Ele está de plantão para nós? Não. Ele vai tomar decisão para nós? Não, não vai. Se ele fosse tomar decisão para nós não teríamos o livre-arbítrio, nós não teríamos uma vida. Nós teríamos a vida dele. Né? Segundo, se eles são espíritos superiores, de elevada envergadura moral, a eles é dado também outras missões. Então eles não vão ficar o tempo todo por nossa conta. Então, muitas vezes, eles partem em missões e nós ficamos, vamos dizer assim, protegidos por outros. Né? Então, quem são eles? Assim, como é que eles se ligam a nós? De acordo com a doutrina espírita, esses anjos da guarda se ligam a nós desde o nosso nascimento, às vezes até antes mesmo do nascimento, em outras vidas. Nos acompanha após a morte e às vezes até mesmo para outras reencarnações. Tem uma passagem do Eurípides Barçanufo que é muito interessante. Eurípides Barçanufo nasceu aqui em Sacramento, em 1880, faleceu em 1918, na época da gripe espanhola, né? E em 1904 é que ele se aproxima do espiritismo. Ele era católico. E numa na segunda visita que ele fez à fazenda Santa Maria, que é onde aconteciam, né, os trabalhos mediúnicos na região, ele já tinha ido uma primeira vez e tinha obtido uma mensagem de João Evangelista dissertando sobre as bem-aventuranças. Na segunda vez que ele foi, assim que ele chega, o senhor, né, o tio senhor Mariano da Cunha, que era o seu tio, médium, né, de psicofonia, então lhe dá uma mensagem, dizendo: Eurípides, graças a Deus você está entre nós. Há muito que nós o esperávamos. Seja bem-vindo a essa casa. E está reservado para você um grande trabalho. Né? Mas existe aqui um espírito de elevada envergadura moral, de elevação espiritual, que quer te falar. E eu devo me retirar. Essa primeira mensagem era de Bezerra de Menezes, que vai ser o seu acompanhante nos trabalhos de cura. Então vem uma segunda mensagem através do
do médium mariano. E Eurípides então pergunta para essa entidade. Aliás, esse espírito se revela. Eu sou o seu protetor. Eu sou o seu anjo da guarda. E o Eurípides então pergunta, como é que você se chama? E ele então diz, olha, na minha última encarnação na Terra, me deram o nome de Vicente de Paulo. E o Eurípides diz, São Vicente de Paulo? Sim, São Vicente de Paulo. E eu, Eurípides, te acompanho desde o seu nascimento. Na verdade, eu te acompanho, nós somos amigos de muitas outras vidas. É isso que é a beleza dessa doutrina, né? Nós temos a compreensão de que nós estamos assistidos, talvez até de outras vidas, por um mesmo espírito protetor, por um mesmo anjo de guarda que nos acompanha. Ah, mas nós só temos o anjo de guarda que nos acompanha? Não. O anjo de guarda é esse, né, que consola, que nos caminha, nos conduz para bons caminhos, né, que nos ajuda, nos auxilia, nos dá a força, a coragem para os momentos difíceis da nossa vida. São esses espíritos superiores. Mas existe também, falando de Kardec, lá no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nesse capítulo 28, das preces espíritas, Kardec nos fala que além do anjo da guarda, nós temos os chamados anjos protetores, que são também espíritos de elevação espiritual, são espíritos bons, de benignidade, mas não são espíritos superiores. O anjo da guarda é um espírito superior. O anjo protetor é um anjo, né, que te protege, mas ele não é um espírito superior. Portanto, a gente acaba fazendo uma síntese. Que todo anjo guardião é um espírito superior. E também é um protetor. Mas nem todo espírito protetor é um espírito superior. Então nós temos espíritos que nos protegem, mas que não são necessariamente espíritos superiores, que é o anjo protetor. Mas que não diminui a sua importância, nem a sua missão, nem a sua bondade. Mas existe o tal do espírito simpático. Esse é que a gente deve ficar um pouco mais atento com ele. Porque o espírito simpático é isso, é aquela pessoa, aquele espírito que simpatiza com você. Se você é da farra, se você é da night, se você gosta mesmo, né, de estar, né, na ociosidade, nos ambientes de muita folia, de muita festa, de muita bebida, então, você vai ter não só amigos encarnados, simpáticos a isso, mas os do outro lado também. E eles vão te influenciar e vão, né, te manter nessa vibração. Assim como existe também aqueles que são simpáticos a nós, né, quando você tem uma atitude de boa ação, que você é assistência, que você pratica caridade, então você também atrai espíritos dessa ordem. Quer dizer, são simpáticos, tem espíritos simpáticos maus e tem espíritos simpáticos bons, conforme o seu comportamento, né? Mas uma coisa é certa. A decisão disso é nossa. Com quem nós vamos querer estar acompanhados? Depende de nós, é o nosso livre-arbítrio. Mas também é certo. Independentemente de estarmos sob a influenciação simpática dos maus espíritos, o nosso anjo da guarda continuará sendo o nosso anjo da guarda. Os nossos protetores continuarão sendo os nossos protetores. Tá? Segundo Santo Agostinho e São Luís, no Livro dos Espíritos, na questão 495, que eu acho para mim uma das questões mais bonitas do Livro dos Espíritos, ele fala assim, que eles são os amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Onde quer que estiverdes, vosso anjo da guarda estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão, nada vos separa.
desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Olha que bonito. Onde quer que você esteja. Imaginemos, logicamente, né, se é uma imaginação, uma situação hipotética. Hipoteticamente, você está numa situação dilemática, numa situação muito complicada, numa situação desesperadora. Seus amigos se distanciaram, sua família se distanciou, você passa a viver a solidão, o abandono, e parece que você não consegue enxergar porta nenhuma. Porta nenhuma se abre para você. Quem estará com você nesse momento? O seu anjo da guarda. Recorra a ele. Recolha em seus pensamentos a ele. Ele vai te apontar os caminhos mais doces, com as palavras mais suaves. Vai te dar a maior força, a coragem para você enfrentar esse momento. Porque esse é o seu papel, essa é a sua missão. Tem uma passagem do Chico que eu gosto muito. O Chico já era uma sumidade, morava em Uberaba, já era um médium conhecido no Brasil, né, pelas suas obras, pelas suas ações. E o Chico resolveu visitar um presídio em Goiânia nas datas próximas ao Natal. E chegou lá, ele sempre ia, dessa vez ele foi próximo do Natal, e virou para o diretor do presídio dizendo que ele queria se reunir com todos os presidiários, né, dispostos, que estivessem dispostos a vê-lo, no pátio, e ele iria então dar um abraço, um beijo e dar sua bênção para cada um deles individualmente. O diretor do presídio entrou em pânico. O Chico, na sumidade, próximo do Natal, vai que aqueles presos todos, reunidos no pátio, resolvem fazer uma rebelião, tomar o Chico como refém, e aí estaria, né, causando um grande problema, inclusive para o próprio diretor, para a vida do Chico, enfim, para a vida dos próprios detentos, seria o caos. O diretor falou, nem pensar, Chico. Você não vai ter essa atitude, essa presença que eu de jeito nenhum. Mas não sabemos que o Chico é o Chico. Aquele jeitinho manso dele, aquele jeito humilde, ele foi conversando com o diretor, a ponto do diretor permitir que ele se encontrasse com todos os presidiários no pátio. Cercado, né, o pátio, muita gente armada. O Chico, então, ia conversando um por um com os detentos. E o interessante é que eles chegavam perto dele, abraçavam, o Chico beijava. E eles choravam, copiosamente eles choravam. Criminosos ali tinham, né, uma lista de crimes grande, mostrando-se frágeis criaturas, precisando de um amparo, de um consolo. O Chico, naquele momento, era os seus anjos da guarda, né? Quando ele retornou para Uberaba, e ele relatando, né, como é que foi o encontro com os detentos no presídio, alguém menos avisado, talvez sem intenção, mas fez uma pergunta que soou maldosa. E aí, Chico, encontrou muito espírito obsessor lá junto com eles? O Chico respondeu, não, meu irmão, não encontrei. Esses já fizeram, já conquistaram o que queriam, eles já estavam longe lá, talvez procurando outras vítimas. Lá eu encontrei espíritos protetores, mães desencarnadas, filhos desencarnados, todos eles protegendo aqueles que lá estavam. São os espíritos protetores, são às vezes o quê? Familiares que nos vêm assistir. Não são espíritos superiores, mas são espíritos que se condoem com as nossas dores e vêm em nosso socorro. Então, por mais que você esteja no cárcere, no hospital, no manicômio, ninguém jamais estará
desamparado. Se nós pudéssemos compreender essa profunda ligação que existe entre os mundos, entre a espiritualidade e da bondade que eles têm para conosco, nós talvez pudéssemos estreitar mais esses laços, recorrer mais aos nossos anjos da guarda, dialogar mais com eles, porque eles conhecem as nossas nuances das nossas vidas, nossas particularidades, tanto as nossas perfeições quanto as nossas imperfeições. Não precisamos ter medo de nos abrir com eles. Eles só nos querem o bem. E eu tive a oportunidade de presenciar um diálogo desse. 2014, meu pai, véspera do seu aniversário, de completar 93 anos, meu pai levou um tombo em casa. Era aquela semana do final da Copa do Mundo. Meu pai levou um tombo, ele caiu. Levamos ao médico imediatamente, não quebrou nenhum osso, mas ele teve muita dor muscular. E os médicos então receitaram esses analgésicos, esses anti-inflamatórios, e aquilo acabou causando efeitos colaterais que nós não sabíamos, e os médicos também, acho que nem imaginavam que pudesse decorrer daquilo. Nós tivemos ele teve uma paralisação dos rins, da bexiga, mas ele começou a ter delírio medicamentoso, começou a ter devaneios. Não era o tempo todo, mas de vez em quando estava. Naquela época, eu e minha irmã, nós nos revezávamos em assistir meus pais, porque minha mãe tinha Alzheimer, minha mãe também tinha a mesma idade, 93 anos. Então nós dormíamos com eles em casa, um dia minha irmã, um dia eu. Mas como meu pai estava naquela situação de fragilidade, e eu percebendo que estava com um quadro mais acentuado, eu resolvi passar a dormir mais dias junto com a minha irmã para dar assistência. No dia 13 de julho, exatamente uma semana após a queda do meu pai, os dois deitados assim na cama, no quarto deles, eu sentado ao lado, que a gente passava a noite ali, vigiando. Meu pai de olhos fechados, dormindo, levantou o braço assim e fez um diálogo com a espiritualidade, com seus amigos protetores. Ele então fez o seguinte diálogo, que eu me lembro palavra por palavra. Meus amigos, desde 1 ano de idade que eu sou órfão de pai, nunca tive o carinho do meu pai, nunca tive um afeto paternal. Sofri muito em vida e agora estou sofrendo muito. Nunca fiz mal para ninguém e nunca desejei o mal para ninguém. Mas o meu sofrimento tem sido intenso. E eu gostaria, isso assim de olhos fechados e com o braço estendido. Ele perguntou assim, eu gostaria que vocês me respondessem se pudesse. Se isso tudo que eu estou passando tem um fim em si mesmo, ou é o início do meu fim? E ele permaneceu de olhos fechados, deitado, com o braço levantado, como se estivesse dirigindo a eles. Esperou um tempo, e aí ele falou assim, entendi. Vocês não podem me responder nada, mas eu confio em vocês. Então ele recolheu os braços, o braço, né? E fez uma oração. E é com essa oração que ele fez que eu vou encerrar esse nosso encontro. Pedindo a Deus
que abençoe a cada um de nós, mas principalmente que abençoe os nossos anjos da guarda, que abençoe os nossos espíritos protetores, que abençoe por toda a grandeza dessa missão, que é de acompanhar cada um de nós, os pequenos, os que estão no cárcere, os que estão nos hospitais, os que estão abandonados, os que estão desassistidos. Estão desassistidos na sociedade, mas não aos olhos de Deus. Que Deus possa abençoar cada um de nós, banhar a sua casa de bênçãos, de paz, de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de amor, de caridade, de compreensão, porque é tudo isso que o nosso anjo da guarda espera de nós. Que nós façamos para o próximo o que nós desejaríamos para nós mesmos. Então meu pai recolheu assim os braços, de olho fechado, e fez a oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e que Deus os abençoe.